Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar palavras que só existem na língua portuguesa. Será? Eu vou aguardar depois os comentários de vocês para saber se também tem nos seus idiomas. Mas, segundo pesquisas, dizem que somente no português. Mas o que deu para perceber é que muitas delas têm um correspondente no seu idioma, mas talvez não seja usada tão amplamente, né, em todas as situações. Ou às vezes não é uma palavra, você consegue também dizer, só que com outras maneiras, ou com 2, 3 palavras, né, ou tem que fazer uma frase para dizer a mesma coisa. Então, bora lá! A primeira delas é mutirão. Mutirão. Mutirão é quando um grupo de pessoas se juntam voluntariamente para fazer alguma coisa. Então eu falo assim, tá uma bagunça aqui nesse escritório, vamos fazer um mutirão e organizar tudo? Ou fizeram um mutirão na praia para limpar a praia, fizeram um mutirão na praia, ou seja, juntaram pessoas, né, que fizeram a limpeza. Neste fim de ano, vamos fazer um mutirão para organizar a casa? Vamos fazer um mutirão. Então é isso. Quero saber se no seu idioma tem alguma palavra correspondente com mutirão. A segunda parece que tem no francês, que é piripaque. Piripaque. Piripaque é para qualquer situação que a pessoa passa mal. Então, por exemplo, você está no escritório, uma pessoa desmaia, não sei, teve alguma coisa, você não sabe o que ela teve, se foi um ataque cardíaco, se foi a pressão que baixou, se, enfim, o que aconteceu? Aí eu pergunto, o que aconteceu com ela? Você fala, não sei, ela teve um piripaque, né? Então, a pessoa passou mal. A pessoa passou mal, você pode falar que teve um piripaque. Mas também pode ser um ataque nervoso, quando a pessoa está nervosa, brigando, gritando. Aí fala, o que aconteceu? Ela está tendo os piripaques lá. Ou seja, né, a pessoa que está tendo um ataque nervoso, está muito irritada. Então você fala que a pessoa tem uns piripaques. De vez em quando ela tem uns piripaques lá. Então não sei se também é assim que se usa no francês. Mas aqui a gente usa para qualquer situação que a pessoa passa mal ou que tem esses ataques de nervos. Uma terceira palavra muito usada é o verbo, né, na verdade, demorar. Demorar. Demorar significa quando leva muito tempo para fazer alguma coisa. Por exemplo, demorou muito a minha viagem de São Paulo para o Rio, porque pegamos muito trânsito, então demorou muito. Quanto tempo demora da sua casa até o seu trabalho? Quanto tempo demora? Vocês podem falar quanto tempo leva, também pode ser quanto tempo leva, né? Mas a gente usa o demorar, é muito comum. Eu falo, nossa, você demorou muito hoje, o que aconteceu? Você consegue usar o levar dessa maneira? Não consegue, né? Você demorou muito, o que aconteceu? E aí a gente usa muito também o demorou, que, por exemplo, faz tempo que eu quero alguma coisa e depois de, 6 meses você me traz, né? Tô esperando aqui meu chocolate e aí, de repente, chega meu chocolate. Eu falo, demorou. Né? Ou você, por exemplo, fala, né, que vai sair e comprar uma pizza e aí quando você volta, você fala, eu cheguei com a pizza, falo, demorou, né, porque levou muito tempo, então isso para acontecer, então demorou, não é o demorou conjugado, mas é só o demorou, porque daí já é uma gíria. Temos outro verbo também que é o desabafar. Desabafar é quando você coloca para fora todos os seus sentimentos, que pode ser às vezes um momento bom ou ruim. Normalmente quando você desabafa é quando você não está num bom momento. Então você fala, nossa, eu estou precisando desabafar. Preciso desabafar com alguém
porque eu não estou aguentando mais essa situação, né? Então você às vezes está passando por um momento ruim, está numa crise conjugal, está numa crise em casa e você precisa falar com alguém, expor os seus sentimentos, ou seja, você precisa desabafar sobre aquele problema, né? Então falar sobre aquele problema é desabafar. E o substantivo seria um desabafo. Nossa, foi um desabafo que ela fez para mim. Foi um desabafo da vida toda, né? Então a gente pode usar dessa maneira também. Nós temos a palavra retrasada, que é muito usada para falar da semana anterior à semana passada. Nossa, fica mais fácil de explicar, né? Então, a semana anterior à passada, a gente fala retrasada. Fala, na semana retrasada que eu viajei. Ele veio aqui na semana retrasada. Foi semana retrasada que eu gravei aquele vídeo? Então, semana anterior à passada. Tá? Você tem alguma coisa no seu idioma? Eu quero saber também, hein? Eu quero ver todos os comentários aqui hoje. E a gente tem essa que é muito engraçada, que é o bafo. O bafo tem dois sentidos. Pode ser assim, bafo de abafado, né? Então, o dia está muito abafado, então dá aquele bafo, né? Por exemplo, tá muito quente lá fora, você abre a porta e sente aquele calor, você fala, nossa, que bafo, que é um bafo quente, né? Então, aquele ar muito quente. Mas nós usamos muito para mau hálito, né? Uma pessoa que não tem um cheiro bom na boca e que transmite, né? Então a gente fala, eu não vou falar com ele não, porque aquele cara tem um bafo, ai meu Deus. Ou nossa, que bafo é esse? O que você comeu hoje? Que bafo é esse? Também pode ser um bafo de cigarro, você fuma. Que bafo de cigarro, nossa senhora, eu não gosto. Que bafo de cebola, você comeu cebola hoje, que bafo. Então é muito usado nessas situações, né, para mau hálito. Agora diz para mim, você tem bafo ou não tem? Ou um bafo gostoso, né, um hálito muito bom. A palavra mais bonita seria um hálito, né? Porque o hálito, olha a diferença, o hálito ele já tem um sentido mais positivo. Quando eu falo, né, bom hálito, ou se eu falo somente hálito, né, ele tem hálito de hortelã. Então é esse cheiro, né? Agora, se eu falo bafo, já automaticamente é negativo, tá bom? Você tem alguma palavrinha assim? E aí tem uma palavra que até me perguntaram esses dias no Instagram, que é xodó. Sabe que temos muita influência, né, de palavras africanas. Se você não viu o vídeo que eu gravei da história do Brasil, da influência, né, aqui de outros idiomas no Brasil, vou deixar o link, enfim, em cima e embaixo do vídeo para você assistir depois. E essa palavra xodó é uma delas, né? E o xodó, ele é utilizado para tudo aquilo que você tem muito amor, sabe? Que é pode ser que você tem uma relação amorosa, então fala, ele é o meu xodó, né? Então, essa pessoa que você tem amor, por quem você tem um relacionamento, fala, vem cá, meu xodó, vem cá, meu xodózinho. Mas pode ser um objeto, uma criança, né? Então você fala, esse é o xodó da casa. Esse aqui é o xodó da casa, porque ele é o mais novinho, é o xodó da casa, é o xodózinho da casa. Ou seja, aquela criança que a mãe tem mais assim cuidados por ser o menorzinho. E pode ser um objeto, fala assim, não mexe nisso porque isso é o xodó da minha mãe. Isso desse enfeite, nossa, é o xodó da minha mãe, ela trouxe da Bahia, é o xodó da minha mãe. Tem até uma música também, é do Alceu Valença, Gilberto Gil, que fala que falta que faz neném, que falta tem esse xodó. Não sei. Tá. Se eu lembrar depois a música, eu coloco pra vocês, vai. Outra palavra também, aproveitando, né, essa
das palavras, né, que foram introduzidas, africanas, nós temos o cafuné. O cafuné, que muitos ainda não sabem, é um carinho que é feito na cabeça da pessoa com a ponta dos dedos. E nós temos uma palavra específica, então, que é cafuné. Então é essa daqui, ó. Quando faz assim, fala, ai, que delícia! Eu lembro quando eu era criança, e meu pai sempre me pedia para eu fazer um cafuné nele. Ele falava, vem aqui fazer um cafuné no pai. Então era lá fazer assim, mexer na cabeça, que daí a pessoa dorme, né? É bem engraçado isso. Então a gente faz um cafuné, né? Você gosta de cafuné? Eu adoro um cafuné. Outra palavrinha que só tem aqui, essa eu tenho certeza que só tem no Brasil também, é de origem africana. Bom, pelo amor de Deus, os africanos que estão assistindo, né, podem comentar, porque se é uma palavra africana, eles devem ter alguma coisa igual, ou a mesma palavra, ou parecida, que é caçula. Caçula é o filho mais novo da casa. Pelo menos precisa ter 3, né? Então a gente fala, eu sou a caçula da casa. Porque, né, nós somos 3 irmãos, eu sou a caçula, ou seja, a mais nova. Não, o meu irmão é o caçula, né? Nós somos em 4 e ele é o mais novo, ele nasceu depois de mim, ele é o caçula da casa. O filho mais mimado da casa, né, que é o xodó da casa, é sempre o caçula, né? O caçulinha, porque é aquele filho mais novo da casa, né? Que os pais têm. Então a gente pergunta, quem é o caçula da casa? Esses são seus filhos? Quem é o caçula? Tá? Então é o filho mais novo, o caçula ou a caçula. E finalmente temos a palavra saudade, que é muito famosa, né? Que muitos falam e que nós conseguimos utilizar em diferentes situações, né? Então eu falo, estou com saudade da minha casa. Eu senti muita saudade de você. Nossa, que saudade da comida da minha mãe. Eu fico sempre com saudade quando você viaja, né? A saudade é algo muito forte entre os casais. Então, nós podemos usar esta palavra de diferentes maneiras, em diferentes situações e vai dar certo, né? Como que você fala saudade no seu país, na sua língua, né? Tenho saudades de você, estou com muitas saudades, ou às vezes é bom sentir saudade. Tá bom? Espero que vocês não fiquem com saudade, porque na próxima semana tem novo vídeo. Gente, eu espero os comentários de vocês. Não deixem de compartilhar, se inscrever no canal. Se gostaram, dê um like. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!